Muito obrigada a vocês. A gente sabe que é uma data difícil, mas a gente vai fazer algo mais íntimo, até aproveitando este público privilegiado. Como a gente está em poucas pessoas, eu ia falar, tenta ser simples, eu sempre tento descer as coisas à terra, mas pode me interromper, pode me perguntar, já que estamos poucas pessoas, talvez a gente possa priorizar um pouquinho mais o diálogo, a troca entre a gente. Então, qualquer coisa que vocês achem um pouco confusa, que não ficou claro, queiram que eu fale mais, pode me perguntar, pode interromper, podemos dialogar. Acho que isso é o rico disso. Bom, e a gente entrou neste desafio de quem fala. E quando a gente faz já a pergunta, quando a gente já faz uma pergunta, a gente já abre um leque de possibilidades de respostas. Porque a gente não supõe, se supõe o óbvio, quem fala, eu falo, só que não, como eu gosto de adquirir daqui. Fala muito mais que o eu quando alguém fala. Duas coisas para esta pequena introdução. Primeiro, a questão do sujeito. A gente não trabalha com a ideia do indivíduo e com a idealização do individualismo, que está muito em voga nesta época. E a gente trabalha com a ideia de sujeito. O sujeito é muito mais que o indivíduo, é o assunto, é a trama, é o entramado e é o sujeito assujeitado a seus outros. Duas ideias importantes. Este sujeito assujeitado está em imissão. Imissão é um conceito que Lacan traz, ele traz do inglês, ele pega o immixing, e ele faz um neologismo, e mixing seria como em mistura. E ele vai estabelecer e desenvolver a ideia principal que eu quero trazer para vocês, que toda posição subjetiva se produz desta mistura com nossos outros. Que são nossos outros? Não só são nossos semelhantes, podem ser nossos semelhantes, podem ser os outros que são nossas referências, podem ser os outros que a gente leva à categoria de autoridade, também a linguagem, também é o universo simbólico, os valores culturais, familiares, principalmente aquilo que a gente tem como referência. Por exemplo, vocês sabem, minha língua mãe não é o português, é o espanhol. Então, eu circulo com referências das duas línguas. Por exemplo, tem uma palavra esquisito. Esquisito tem significado totalmente diferente se eu vou para uma referência, se eu vou para outra. O que acontece comigo? Espanhol é algo muito requintado, algo delicioso. Você fala para a sogra que a comida está esquisita. Aqui não. De jeito nenhum. Mas, imagina. Está esquisita. Já era. Mas olha só, como a minha referência em muitas coisas, desde faz já 25 anos, é o português, eu não consigo falar esquisito de maneira tão solta no espanhol. Eu já mudo, está delicioso, muito gostoso, tá? Porque a gente fica o tempo todo em imissão com estas nossas referências. A imissão é uma mistura de elementos que não é uma fusão, é uma mistura. Um exemplo claro é o café com açúcar. A gente sabe que tem café, a gente sabe que tem açúcar, não é a mesma coisa café com açúcar que sem. Mas uma vez que a gente mistura, a gente não consegue diferenciar ou saber onde começa o café, onde começa o açúcar. É uma imistura.
uma mistura sem fusão. Essas duas ideias principais que eu queria trazer para esta introdução, e depois, para trazer um pouquinho de arte, eu queria ler um pequeno escrito do meu querido da Maria Ângela também, Jorge Luis Borges, que ele maravilhosamente vai falar desta imissão, desta mistura, como ele percebe que vai circulando pelas referências e vai trazendo que o eu é muito mais que um eu. Borges e eu, se chama o escrito, um pequeno escrito, só uma página. Ao outro, a Borges, é a quem lhe acontecem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um portal, a porta de grade. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome numa lista de professores ou num dicionário biográfico. Gosto das ampulhetas, dos mapas, da tipografia do século XVIII, das etimologias, do sabor do café e da prosa de Stevenson. O outro compartilha dessas preferências, mas de um modo vaidoso, que as converte em atributos de um autor. Seria exagerado afirmar que nossa relação é hostil. Eu vivo, eu me deixo viver para que Borges possa tramar sua literatura. E essa literatura me justifica. Nada me custa confessar que ele conseguiu certas páginas válidas, mas essas páginas não podem me salvar. Talvez porque o que é bom já não pertence a ninguém, nem sequer ao outro, mas ao idioma e à tradição. De resto, estou destinado a perder-me definitivamente, e apenas algum instante de mim poderá sobreviver no outro. Aos poucos, eu vou cedendo tudo a ele. Embora me conste sua perversa mania de falsear e de engrandecer. Spinoza entendeu que todas as coisas querem perseverar em seu ser. A pedra eternamente quer ser pedra e o tigre, tigre. Eu hei de permanecer em Borges, não em mim, se é que alguém sou, mas reconheço nem menos em seus livros do que muitos outros, o não laborioso dedilhar de um violão. Faz anos tentei libertar-me dele e passei das mitologias do subúrbio aos jogos com o tempo e o infinito, mas esses jogos são agora de Borges. E terei de inventar outras coisas. Assim, minha vida é uma fuga, e tudo perco, e tudo é do esquecimento ou do outro. Nem sei qual dos dois escreve esta página. Borges é Borges, não tem jeito. E ele tem, mesmo que ele às vezes questiona um pouco a psicanálise, a psicologia, ele tem um pensamento tão humano que termina transmitindo muita ideia muito interessante. Sim, eu acho tão bonito quando a gente pode perceber como no escritor, como no artista, essa questão dos outros que vivem na gente aparecem.
Porque para que você possa interpretar, né, alguém que é muito diferente de você enquanto um artista, é necessário que você encontre dentro de você, porque senão você não consegue fazer aquele papel. Muitos declinam de certos papéis, porque é preciso que tenha algo daquele personagem dentro de você e você traz para fora, né? E você convoca, seja para escrever, seja para interpretar. Para dar aula também. Para dar aula. Eu sinto isso quando eu estou em frente à sala de aula, que incorpora alguma coisa que eu não sei o que é. De repente a gente traz alguma coisa além, né? Além. É esse outro, né? É esse outro. Esse outro que fala do além da gente, além do eu. A outra coisa que eu trouxe para vocês, para graficar melhor esta ideia, é um grafo, o primeiro grafo, João. Ah, tá ótimo, não, tá ótimo esse grafo. Vamos tentar pensar juntos o grafo. Só um minuto, já vai chegar. Já está O grafo chegando. do desejo. Mas vamos lá. Posso aproveitar falando coisa? Ontem eu assisti aquele filme, O Filho de Mil Homens. A cena final, uma das coisas lindas, que é ele e uma multidão de pessoas todas com a mão, né? Uma apoiando ao outro e apoiando no menino. Então o menino é uma multidão de coisas atrás dele. Então é uma cena maravilhosa. O filme vale muito a pena, é O Filho de Mil Homens. Ele é Isso. inspirado num livro. Bom, eu trouxe primeiro, depois eu rabisquei este grafo, que já vai vir, mas eu trouxe primeiro este grafo completo, do jeito que Lacan constrói em um seminário que é as formações do inconsciente e um texto, um escrito, que é subversão do sujeito. Este grafo foi muito conhecido como grafo do desejo. Eu fiz uma pequena pesquisa, dentro de tudo que eu pesquisei, eu não achei que Lacan chamasse de grafo do desejo. Ele, sempre que eu li a referência, ele só chamou de grafo. E eu acho que a gente ficar como grafo do desejo, a gente fica curto com tudo que este grafo significa. Tanto é que eu não me tentei de trazer o grafo quando o nosso assunto passado foi o desejo. Mas agora que a gente está falando do sujeito, tem tudo a ver, do sujeito e do outro. E olha só, Lacan constrói num escrito que chama Subversão do Sujeito e no seminário que são as formações do inconsciente. Então, só aqui, Lacan era francês, então ele, outro é autre em francês, então toda vez que tem o A, é uma referência ao outro. Se a gente pensa neste grafo com como se constitui o sujeito, olha só, tem 10 termos, 10 pequenas fórmulas. Destas 10, 6 tem o outro, seja com maiúscula, seja com minúscula. Então, olha só a importância do outro para a constituição do sujeito. Bom, isto como formula Lacan, agora está meu rabisco, o outro grafo, João. Isto, olha só, vamos lá. Eu dividi o grafo em 4 quadrantes, eu vou ficar mais aqui. Em 4, primeiro, o mais gráfico. O patamar de baixo é o lado do enunciado, é o que a gente fala. O patamar de cima é o lado da enunciação e seria, no nosso cartaz, quem fala. Quem fala quando alguém fala. Outros 2 parantes, o grafo das determinações, o primeiro, que seria o que a gente tem no começo. Se eu for muito rápido, tem algo que vocês não entendem, pode parar. O grafo das determinações, seja onde a gente começa, e o lado das respostas. Como a gente tenta responder a isto que a gente se encontra no mundo quando a gente chega.
Agora, olha só, eu só marquei em vermelho quando está A maiúsculo, que é o A simbólico, que o outro já é levado a uma categoria de referência. Mas de onde que a gente parte? Outra coisa, isso não é evolutivo, é algo que circula o tempo todo e que vocês veem que tem setinha que vai, que volta, tá? Isto é algo que vai se produzindo sempre que alguém fala. De onde que a gente parte? Esse barrado. Lacan vai dizer, na ironia quase borgiana, nossa estúpida e inefável existência. Por que estúpida e inefável? Porque a gente não sabe por que existe. A Rita vai trazer muito isso nos exemplos com as crianças. Por que a gente vem a este mundo? Tem algum significante que nos nomeia? A gente vem por alguma razão específica? A gente não sabe. Isso é uma existência que não tem um sentido ou um sentido que a gente precisa dar um sentido. No IDEA, tem uma operatória lacaniana interessante aqui, porque IDEA é o que Freud chamava eu ideal. E sempre que Freud chamava eu, Lacan vai colocar o A de outro. Então, idear essa imagem do outro, a imagem do especular, a imagem do espelho, aí podemos pensar que tem algo evolutivo, a criança se olha no espelho e se identifica com eu sou o outro, eu sou esta imagem, ou eu sou este adulto que diz, olha aqui, o Joãozinho, olha aqui, você é inteligente, olha aqui, você é atrapalhado. Esse seria o eu ideal. Depois, subindo, a gente tem o outro sem barrar, que seria o tesouro dos nossos significantes, bem as nossas referências simbólicas, isso que eu comentei no começo, a linguagem, os valores, o sociocultural. Depois, olha só, agora a gente passa à enunciação. A enunciação já seria o que está por trás de maneira inconsciente no que se produz embaixo. Temos o desejo, lembra, a gente falava sempre que o desejo é sempre inconsciente. O desejo está aí como um pouco de resto desta operatória e algo que passa, olha só que interessante, a fórmula S barrado, relação dialética seria esse rombo com D da demanda, é a fórmula que Lacan chama para pulsão. Porque quando algo do desejo não consegue ser dito, tem algo que se tenta responder através da demanda, tanto do que o outro me demande, como o que eu demando o outro. O D maiúsculo é o D da demanda. O D maiúsculo é o D da demanda, o minúsculo é o desejo. Agora vamos ao lado das respostas. Isto é o que a gente tem. Isto é o que a gente tem, e aí como a gente tenta responder a isto que tem e a isto que não tem. Primeira fórmula, significante do outro barrado. É a primeira inscrição de que o outro, que nossa referência, tem algo que não sabe. A gente tem nossa estúpida existência, que não tem sentido, e a gente tentando dar um sentido à nossa existência se encontra com quem? Com que o outro não sabe. Então, essa é a primeira inscrição. Depois, a fórmula do fantasma, o sujeito barrado em inter-relação com o pequeno a, com o objeto, com os objetos dos nossos desejos, sempre tentando dar uma resposta a isto que a gente não tem. Então, a gente se liga a nossos objetos. Essa é a fórmula do fantasma. E olha só, a outra fórmula é significado do outro
S minúscula é significado, S maiúscula é significante, significante é aquilo a significar, significado é aquilo que a gente tenta dar um significado do outro completo. E essa é a fórmula de Lacan para o sintoma. O sintoma seria o significado de que o outro deveria estar completo. Depois a gente tem o moi, que seria a construção do eu como a gente conhece. E terminamos com ideal do eu. Novamente a fórmula lacaniana, de onde Freud colocava eu, ele coloca o outro. O ideal do eu. Que seria o ideal do eu? Aquilo com que através do sintoma a gente tenta criar a ilusão de que o outro poderia me dar a resposta sobre minha existência. A última, a frase, João. Esta frase sintetiza de uma maneira muito linda e talvez um pouco difícil, mas sintetiza tudo o que eu queria transmitir para vocês. O neurótico quer que, por falta de poder, já que está demonstrado, assegurado que o outro nada pode, que pelo menos ele saiba. E quando a gente fala, e quando a gente se relaciona, é isto o que está sempre em jogo. A gente gostaria de que o outro saiba, para que tente dar uma resposta sobre a nossa existência. Tudo isso fala quando alguém fala, muito mais que o eu. E mostra o tanto que a gente é realmente insignificante. Ou que a gente precisa dar pequenos sentidos à nossa existência, porque nossa existência não tem um sentido dado a priori. Bom, precisamos construir, isso mesmo. Bom, isso que eu tinha para trazer para vocês. Bom, ficou alguma dúvida mais especial? Não, mas pode perguntar. A Karina sabe todas as respostas. Mas eu acho que as dúvidas vão aparecendo até quando. Não, mas conseguiu ter pelo menos uma ideia gráfica ou ficou muito chinês, muito fora? O que vocês acham? Chinês. É. Grego. Grego. Eu acho que a gente precisa de um tempo. Ah, então tá bom. 2 encarnações, né? É, Acho que ainda não vai ser suficiente. Então tá bom. Bom, elaborem qualquer coisa a questão. Bom, vamos lá. O título do que eu decidi falar para vocês hoje, a partir da fala da Maria Célia, estou sempre gelada, é a criança como porta-voz do sintoma familiar. Bom, ao longo eu vou dizendo por que eu decidi trazer esse tema, que é um tema que eu já trabalhei, mas por que eu decidi trazer ele de volta nesse momento que estamos vivendo, né? Então vamos lá. Hoje, a arte que eu vou apresentar para vocês não é de um compositor ou um escritor famoso. Eu vou trazer aqui o trabalho das crianças na clínica. Vou compartilhar algumas vinhetas das criações das crianças para que vocês possam perceber como, através da arte, o conteúdo dos sintomas na clínica com crianças fala e revela e traz pistas para elucidar a causa dos sintomas. Françoise Dolto nos diz, né? A Françoise Dolto, ela era psiquiatra, pediatra, psicanalista de crianças. E ela nos diz: deixem elas desenharem, encenarem,
A energia que é posta em jogo nos cenários imaginários, que são esses desenhos, essas modelagens, nada mais é senão a libido que se expressa por seu corpo, quer passiva, quer ativamente. Passivamente em seu equilíbrio psicossomático, ativamente em sua relação com os outros. Essas vinhetas que eu vou trazer para vocês, todas já são casos que já se equacionaram ou autorizadas pelos pais, pois não revelam a identidade nem das crianças e nem dos pais. Assim, a criança, pelo seu sintoma, que é um discurso sem palavras, anuncia a todos que algo não vai bem, que ela está com dificuldades e existem questões a serem tratadas. Dificuldades? Voltamos para a Célia. Significado do outro. O significado do outro. O que falta no outro. A falta do outro, certo? A criança encontra a falta do outro, então ela tem dificuldades, certo? Nós vamos fazer, o tempo todo eu vou para o grafo dela, né? Não tem outra saída. Bom, se o sintoma, a Manoni, ela vai elencar 5 etapas, né, de evolução do sintoma das crianças a partir da idade delas, inclusive. Ela vai dizer assim, os sintomas, o sintoma fala de algumas formas possíveis de serem identificadas clinicamente. Primeira, problemas de saúde, doenças que se tornam repetitivas, crônicas ou autoimunes. Segundo, distúrbios de comportamento, agressividade, isolamento, mudez seletiva, seletividade na comida. Terceiro, dificuldades escolares, cognitivas e de aprendizagem. E seguindo mais adiante na idade, ela diz, vamos ter as transgressões e, por último, a delinquência. Ou seja, esse é o caminho que o sintoma percorre se a gente não fizer uma interferência durante esse percurso, certo? Nos encontros clínicos, a criança coloca o analista diante de inúmeras questões, por que não dizer verdadeiros enigmas, e cabe a ele, o profissional em ação, ocupar o lugar de um leitor ou tradutor anônimo das ficções da criança. A clínica com crianças é uma clínica que os casos a gente traduz, porque de fato interpreta e traduz, não é algo que vem pronto, né? Como o analista na clínica com crianças é um terceiro convocado a ler ou permanecer como um espectador curioso, atento, para decifrar e capaz de se surpreender. Nesse momento, o espaço clínico ocupa o lugar de um palco para a criança, para que ela possa colocar em cena e encenar sua criação imaginativa. Freud se perguntava se deveríamos procurar na infância os primeiros traços da atividade imaginativa. E ele mesmo responde mais adiante, ele diz assim, o escritor criativo faz o mesmo que a criança, que brinca. Cria um mundo de fantasia que leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém a separação nítida entre o mesmo e a realidade. Ou seja, assim como a criança, quando ela brinca e ela, na brincadeira, na imaginação dela, ela vai se revelando, ela vai dizendo, mas isso não é uma dissociação da realidade. Dissociação é outra coisa. Assim Ele vai trazendo seus outros o tempo todo. Ju, deixa o grafo último. Deixa lá. Dá para ser já legal. Da frase? Não, o grafo, o que tem os rabiscos, ou aquele que está mais explicado. E o Freud vai dizer ainda que a linguagem, seja ela qual for, a fala, a escrita, o desenho, a linguagem preservou essa relação entre o brincar infantil e a criação poética. Podemos com Freud dizer que tanto a psicanálise quanto a poesia buscam vestígios e dão contornos ao sofrimento
e ao não saber sobre isso que se sente e que dói pela via da criação artística. A criança vai trazer, então, isto que sente, isto que falta, isto que dói, ela vai trazer nos atendimentos. Quando isso começa? Quando começa, né, essa situação desses outros que nos invadem? Né? Quando é que nós somos invadidos por essa avalanche de todos esses outros? Ele vai dizer, todos os psicanalistas vão dizer, antes mesmo que o bebê seja gerado, ou venha ao mundo, ele já é falado e nomeado por aqueles que irão gerá-lo um dia. Quando eu tiver um filho, quando eu me casar, se eu tiver uma menina, se eu tiver um menino, né, sei lá. Eu disse para minha filha no dia do casamento dela, minha filha é a terceira, né, eu tenho 4, a terceira. E eu disse para ela assim, você foi a terceira a nascer de verdade, mas no meu desejo de mãe, você foi a primeira. Porque desde muito pequena, quando eu tive uma boneca, eu dizia que era minha filha e o nome. Eu tinha uma tia que dizia assim, ela ficava brava porque o nome dela era Josefina. E o nome da irmã dela era Maria. E a vizinha chamava Catarina. E ela dizia assim para mim, olha, quando você tiver uma filha, ponha um nome de rainha. Porque Catarina é nome de rainha. Não me chamam de Pina. Né? A Ângela sabe. E eu falei isso no dia do casamento da minha filha para ela, né? Lá na igreja ainda. Eu disse, você foi a primeira a ser gerada. Você foi quem primeiro nasceu no meu desejo de mãe. Apesar de ter sido a terceira que nasceu de fato, né? Então veja onde isso começa, né? Veja, coitada dela, né? Que já existia no meu mundo há tanto tempo e que recebeu um nome de rainha ainda, dito pela tia, né? Que não é nem a minha tia, hein? Era a tia da minha mãe, né? A tia Pina, a tia da minha mãe. Então olha só quantos outros nesse nome, quantos outros nessa mulher, nessa menina que nasceu, né? Como isso é forte. Então, o discurso do outro fala dele, desse bebê, ele confere o lugar de filho no campo discursivo dos pais. São os pais que falam esse bebê para eles, pais, para o bebê, para os amigos, para os parentes. E é a partir dessa entrada no simbólico que todos nós entramos assim, né? Chegamos, caímos na poção do simbólico, feito o Obelix que caiu no caldeirão da poção e teve que ficar forte para sempre, né? Bem esse mesmo. Caímos na poção do simbólico e a partir daí de uma pertença a um grupo familiar, a uma cultura e a partir disso é que a criança vai poder falar de si, dos outros e para um outro. Inserido no grupo parental, nomeado e apresentado a partir do discurso dos pais e submetido às leis de parentesco, o bebê deixa de ser um corpo pulsional, puro real, para se tornar uma criança que fala. No começo chora, depois fala, certo? Quando isso falha, todo esse contexto falha, ou seja, seu corpo não é lavrado, inscrito no simbólico, muito se perde. E o filhote humano não consegue se inserir na linguagem, mantendo assim sua condição de puro real. Posso fazer uma... Este grafo é para neuroses. Aqui a Rita me fez lembrar, quando não tem essa constituição da linguagem, a gente está falando de outra constituição que é a psicose. Que é precisamente isso que a Rita diz, quando não tem essa inscrição no campo da linguagem. Então, quando essa criança nasce, esse contexto é terrível, pesado, grande, cheio de gente, mas quando isso falta, certo? Quando isso falta, é pior. Aí é puro real, né? Ou seja, a gente, né?
como diriam os italianos, frito e infarinato, né? Ou você mergulha no campo do simbólico, dos outros e da neurose, ou você está fora. E aí, o que nós temos? Irá então, a partir desse encontro mal sucedido, dessa palavra que faltou, ou que foi mortífera, viver à margem, fora da linguagem, do simbólico e da cultura. Temos aí a semente das psicoses, certo? A Françoise Doutor, eu vou trazer sempre ela, porque ela é muito, muito importante na psicanálise com crianças, né? No livro dela, A Criança do Espelho, ela diz assim: uma criança que não fala, mesmo que ela ainda não fale, ou que ela não fale porque é muda, ou que ela não fale porque ela está no mutismo seletivo. Uma criança que não fala é integralmente linguagem e está integralmente na linguagem. Isto, naturalmente, sob a condição de que falemos com ela, esforçando-nos para vê-la como um destinatário tão válido quanto você pode ser para si mesmo. Essa é a grande falta que as crianças sentem na família, né? Por isso que elas se tornam porta-voz de algo que está faltando e elas vão parar com a gente no consultório, porque ali elas buscam encontrar, né, justamente, né, este que vai escutá-la, aonde ela não está conseguindo se fazer escutar. Ou para esse a quem ela vai falar de qualquer forma e que ela vai talvez, é muito bonitinho, é que quando a gente pergunta para uma criança, você sabe por que você está aqui? Ela diz assim, sei. Um dia alguém virou para mim e disse assim, tá feia a coisa. 5 anos, muito bonitinho. Então, mas hoje, porém, gente, tudo parece tão difícil. As perguntas que nos chegam revelam a angústia dos pais, e mais especificamente da mãe. O que eu devo falar para o meu bebê? Ele escuta? Ele entende? Como devo fazer quando ele chora? Por que ele não dorme? Como apaziguar essa criança? Vamos aprender com as crianças. Como vamos aprender com as crianças? Gente, é tão angustiante a gente ver uma jovem desesperada tentando se comunicar com o bebê. É que às vezes o bebê nasceu, mas a mãe ainda não. Às vezes a mãe demora para nascer. Às vezes o bebê nasceu, mas a mãe vai nascer daí uns meses ainda. Ela não conseguiu nascer. Então, a gente só tem que prestar atenção. Eu tô indicando para as mães, você preste atenção em qualquer criança brincando com uma boneca. É muito bonitinho. A criança tem 3, 4 anos, ela pega uma boneca, ou um cachorrinho, ou uma pelúcia, ou até alguma coisa que ela faça de conta que é um bebê, e ela vai dizer, e ela balança, você está chorando? Está tudo bem com você? Você está com fome? Você quer que eu faça você dormir? Gente, qualquer criança sabe cuidar de um bebê. E é mais fácil que uma criança apazigue um bebê hoje do que a mãe. Por quê? Nós já vamos ver. A gente precisa explorar, é muito bonitinho também os irmãos, como eles interpretam, e eles dizem, mamãe, acho que é isso. O mais velho diz do caçula, acho que é aquilo. E é muito bonito como quem ensina a gente a como lidar com o bebê é a própria criança. A criança mais velha, com certeza, vai ter respostas. Com certeza vai apaziguar o bebê, muito melhor que a mãe. É comum a gente escutar os mais velhos, quem está aqui que é mais velho que nem eu, e tinha família, e vem de família grande, que a gente escuta assim, nossa, minha irmã foi muito mais mãe do que minha mãe. Nossa, minha irmã cuidou muito mais de mim do que minha mãe. Nossa, a segunda irmã, ela era, nossa, né? É muito, né? É a criança cuidando do bebê. Então, assim, essas relações dinâmicas inconscientes entre pais e filhos que a Célia mostrou ali pra gente, ou seja, esse grande outro que aparece 6 vezes, é isso? Né? Ou seja, ele está o tempo todo dentro da nossa estruturação inconsciente.
essa dinâmica, né, que ela mostra no gráfico, de buscar referências, que é isso que a Rita diz, quando a criança tenta buscar uma referência e o adulto fica perdido e não tem respostas. Talvez seja isso, né? Eu posso te dizer assim, em alguns casos que a gente atende, mas você vai vendo que eles não têm autorização para falar mesmo. Porque existe você só fala bobagem, cala a boca, não fala na frente dos outros, olha o que você falou. Você continua sendo o bebê da mamãe. Você fala tudo errado, não é nada disso, você não entendeu direito. E há um risco muito grande, principalmente se sai no caso, por exemplo, que eu atendi, se às vezes o que a criança fala gera muito atrito entre a mãe e o pai, ele começa a ficar preocupado que a fala dele é perigosa, né? Isso é um dos grandes motivos que a criança evita de falar. A timidez, inibição, mutismo, tem a ver com esse lugar de fala que não foi concedido um lugar de fala para essa criança, né? A linguagem não operou, ela não operou como deveria, entende? Por algum motivo, mas a gente sempre descobre, viu? Mas nunca, quase sempre está fora, né? Quase sempre é do grupo familiar, não tem a ver com a criança propriamente dito, certo? Vamos lá. Mas ao longo, né, assim, você vai podendo perceber, depois algumas coisas, às vezes existem segredos muito grandes, existem mentiras muito grandes e que a criança fica recuada, né? Bom, vamos retomar aqui. O que está em jogo quando uma criança adoece ou apresenta problemas de aprendizagem e desvios de comportamento? O que a criança revela? Como a família reage? A medicação resolve ou silencia? O que é silenciado? O que de fato o sintoma vela e revela? Porque o sintoma vela e revela. Ele vela alguma coisa e revela que tem alguma coisa velada, certo? Por isso é que é vela e revela, certo? Então é bem importante, né, que a gente não esqueça disso. Essas inúmeras questões inquietantes têm demandado a cada ano mais estudos, reflexões nos mais vários campos do saber: pedagogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo, neurologista, pediatra, psicanalista e tantos outros empenhados em entender e atender a questão da família contemporânea na sua urgência. Qual é a questão da família contemporânea na sua urgência? As relações e o compromisso que as relações convocam. Hoje, cada vez mais, o adulto escolhe não nomear. Não nomeia o tipo de relação, não nomeia a condição financeira, não nomeia a profissão, não nomeia as crenças religiosas, não nomeia a cultura, a língua, a nacionalidade, a cidadania, o simbólico esgarçado. Ou seja, como uma criança se conta a partir de dois adultos que não conseguem dizer se são casados, solteiros, vivem juntos, que nacionalidade eles têm, que língua eles têm, que cultura eles têm, que língua eles falam. A criança não sabe. São muitas coisas. Por quê? Porque essa criança precisa de um mínimo de recursos para se estruturar, para existir enquanto sujeito, que a Maria Célia falou. Ou ela circula nesse gráfico para minimamente ser uma neurótica, ou, né, estamos perdidos. Então, cada vez está mais difícil para a criança, a vida para ela é um quebra-cabeça que ela não consegue montar sozinha. Hoje, a criança é convocada a absorver e se estruturar em cenários não nomeados e de muita desordem. Compartilhar camas, roupas, dinâmicas sociais, dar contas das idas e vindas de casas diferentes, escolas, pais, avós, tios, irmãos, primos, namorados, amigos. Tem ainda a ausência prolongada dos pais em virtude do trabalho, desentendimentos, brigas, necessidades de sobrevivência, doenças, mortes, muitas situações.
que afetam profundamente as relações entre os membros da família e a cada um em particular. As agressões, machista, louca, ruim, pobre, chata, cruel, né, sem noção, muitas agressões, né, muitas agressões que são endereçadas já a uma criança. Sabe, uma criança que, por exemplo, tem que escutar, 3 para 4 anos, tem que escutar da mãe assim: assiste Frozen, porque a Frozen é que está certa, não se pode precisar de um homem nessa vida. A menina tem 3 para 4 anos, e ela faz o que com o pai dela então que está ali? Certo? O que ela faz com o pai? Aonde cabe o pai se não é para ter homem? Então, entende como nós estamos equivocados? Muito equivocados, certo? Bom, só que tem uma outra coisa pior. É que hoje, além de todas essas situações, a criança sofre, adoece assistindo o quê? Peppa Pig, Bluey, aonde todas as famílias são bonitinhas e vão muito bem, obrigado. São desenhos que supervalorizam, né, para crianças pequenas, o convívio familiar. Quem tem criança sabe, a Natália, a Bruna, né, Peppa Pig, Bluey, as famílias bonitinhas. A Peppa é um pouco criticada porque ela é um pouco crítica. De vez em quando. Ele pode também. Então, veja só, é muito complicado para a criança conseguir dar conta de organizar tudo isso. Quando eu estou falando dessa criança, eu estou falando desse sujeito que está aqui nesse gráfico. É esse coitado que está aí, subindo, descendo, procurando uma palavra que diga. Então, veja, tem uma coisa importante: um fato vivido por uma criança, ele não é interpretado por outra criança da mesma maneira. Entre irmãos, né? Isso eu experimento muito bem, né? Porque com os 4 filhos, 7 netos, a gente vê que uma mesma cena não é interpretada da mesma forma pelas crianças. Olha, eu fiquei muito mal com atendendo uma criança que estava aos atendimentos assim, esporádicos ali, para um momento, um menino que o pai morreu, porque sofreu um acidente, foi parar na UTI, e o menino estava desarvorado, porque ele tinha certeza que o pai morreu, porque ele não rezou. Ele disse assim: todo mundo rezou pelo meu pai, mas eu não sei rezar, ninguém me ensinou a rezar. E eu não pude rezar para o meu pai. Ele morreu por isso. Então, veja que há a não nomeação das crenças, certo? Não é nenhuma questão da religião em si, mas de crença. Então, é muito importante que a gente não se perca das necessidades da estruturação da criança. E hoje se perde muito. Bom, o sintoma, ele vai falar, até gritar. E na maioria das vezes, ele vai produzir efeitos mais perceptíveis quando a criança inicia sua vida social, ou seja, quando passa a frequentar um outro espaço social que não o familiar, quase sempre o ambiente escolar. Na sequência, a instituição de ensino chama os pais são convidados a procurar uma profissional e buscar nessa profissional o diagnóstico e o laudo. O diagnóstico e o laudo é um dos grandes outros que falam hoje dentro de uma criança. Eu sou autista, eu estou no espectro, então a criança que tenta dar uma identidade que seria ideal do outro e finaliza aí com o diagnóstico. Então, eu sou isto. E tudo que acontece é porque eu sou isto. Bem ideal do eu. Dado pelo outro. Porque é dado pelo outro. Porque essa troca que o Lacan faz de onde Freud colocava o eu, ele colocava o outro, eu acho que é uma virada de chave fundamental para a gente. Eu posso dar um exemplo de novo? Eu lembro de que
Tem um aluno que ele tem uma estrutura familiar muitíssimo difícil e a mãe quer porque quer que ele seja autista. Mas ele faz 2 anos que está em investigação e ninguém fecha esse diagnóstico de autismo porque talvez ele não seja. Ela anda com o colar do autismo, a mãe anda. Ele... E aí um dia desse ele estava muito alterado na escola, né, falando muito de fundo, sendo estúpido, ele é muito grosseiro, quando ele vai, a gente vai chamar a atenção dele, ele é estúpido assim com a gente. E aí eu fui dar uma bronca nele, assim, né, falou, você não pode falar desse jeito. Ele falou, mas você não pode falar desse jeito comigo, eu sou autista. Aí eu olhei pra ele e falei assim, para começo de conversa, que isso que você está fazendo não é coisa de autista, é coisa de criança mal educada. Então, assim, vamos combinar, que não é porque a pessoa é autista que ela é mal educada, o que você está fazendo é outra coisa. E aí ele ficou quieto olhando pra mim assim, aí depois a gente fala com a sua mãe sobre o laudo do autismo que sua mãe está querendo que, né? E aí ele, depois disso mudou bastante também, né? Que a gente veio tratando. Mas é isso, assim, a mãe quer que ele seja, né? Fala, João. Eu quero complementar, porque isso que a Mirella está falando, eu estou vendo uma recorrência, para o João também, deve ter convivência com outras crianças, de isso está acontecendo de uma forma muito assim, eu já vi vários casos assim, porque a família não dá conta da educação, de conseguir ter uma educação do comportamento, e vai buscar um diagnóstico para justificar não conseguir lidar com a questão. Disfuncionalidade familiar. O sintoma familiar. E isso prejudica os que são de fato. Porque existem os que são. Porque aí tira o corpo fora, não sou eu. É isso que está acontecendo. Não se pergunta sobre quem fala. Quem fala é nesta criança que está falando alguma coisa, que está se expressando desse jeito. Nesta criança que é agressiva. Por que é agressiva? Essa pergunta, quem fala por trás de alguém que fala? E pode falar falando e pode falar através de sintomas. Aí, veja só, a criança precisa ascender a essa função enunciativa que a Maria Célia mostrou. O que é uma função enunciativa? É o moi do final. É traduzir ou exprimir a necessidade de ajuda do grupo familiar que ela representa e do qual é membro. É muito interessante como a criança vem trazer para a gente os problemas. Para se estruturar enquanto sujeito, uma criança precisa de recursos e não de estímulos. Hoje, os pais confundem muito estímulos com recursos. Então, bota a criança em 300 atividades. Estimula a criança de um tanto que depois precisa dar remédio para essa criatura dormir. Porque ela está hiperestimulada. E não é de estímulo que ela precisa de recursos. Ela precisa de entender quem ela é, de onde ela vem, quem é quem. Ela precisa ser acalmada, quem pode me acalmar, quem não pode, entende? Porque não adianta a mãe levar uma criança no carro, descendo, né, a bronca na mãe, na avó que vai tomar conta dela, e depois deixar ela com essa avó que a mãe veio xingando o caminho inteiro. Ou depois deixar essa criança na escola, se ela veio falando mal da escola e da professora, essa criança vai ficar acuada. Então, precisamos tomar cuidado, porque recursos a gente desenvolve numa criança, né? Então, o que faz, o que ajuda é a gente descobrir quais os recursos que a criança tem. Ela tem recursos para esporte? Ela tem recursos para música? Ela tem recursos para desenho? Ou não adianta eu enfiar ela em todas as escolas? Não, sou eu, pai e mãe, que tenho que descobrir, que tenho que prestar atenção, como ela brinca, como ela desenha, do que ela fala, né? Então, quando uma criança adentra no nosso consultório, gente, ela desorganiza tudo, o consultório, os brinquedos, os materiais, os nossos saberes, as nossas ideias, e ela carrega o quê? A queixa. Ela chega pra gente portadora da queixa dos pais ou dos professores, e que nem sempre são coincidentes.
E no decorrer dos atendimentos, ela desmente essas queixas. E ela vai dizer, não sou eu. E ela põe em cena o que de fato está operando e fazendo eclodir o sintoma. Na clínica com crianças, temos uma situação complexa para nós profissionais. Ela não fala dela e nem por ela. Ela fala, dali tudo, de toda essa confusão, ela fala de algo que ela não consegue decifrar. Não é à toa que a gente consegue decifrar esse grafo, né? Quanto que a gente estuda ele, né? Ela fala do não sentido do discurso que experimenta no grupo familiar e da sua dificuldade em se responder sobre qual é o lugar dela nesse grupo familiar. É muito comum acontecer que logo após uma primeira consulta com os pais, os sintomas já comecem a diminuir na criança, só dela saber que os pais estão sendo atendidos. Às vezes, quem fala na criança, quando ela chega pra gente, é a avó materna, às vezes é a avó paterna, às vezes é o pai que fala mais na criança, você percebe, às vezes é a mãe que fala mais, às vezes, hoje muito comum, quem fala muito nas crianças hoje são os podcasts, às vezes a raiva que circula no discurso social ou da família, às vezes a frustração, o descompasso, ou um líder da família, um tio, um irmão mais velho, ou até mesmo um líder religioso. Aqui eu vou contar para vocês a história do pastor Carlinhos. Eu recebi um menino, uma vez, 5 aninhos, uma graça. Todo dia eu estou pertinho, e aí ele disse que ele já estava cafono, estava com não sei quem, e que agora ele estava lá comigo. Bom, comecei a atender esse menino. E eu fui percebendo que tinha um descompasso muito grande entre a mãe e o pai. E ele dizia, isso pode, o meu pai deixa, a minha mãe também. Isso meu pai deixa, mas minha mãe não deixa. Isso não sei o quê. Bom, e assim foi. Até que numa época de Páscoa, esse menino chegou com o rosto inchado na consulta. E eu disse assim, o que aconteceu? Aí a mãe disse, ele chorou a noite inteira. A mãe foi embora. Eu disse, o que aconteceu? Ele falou assim, eu fui no mercado, eu queria muito comer o chocolate do ovo. Eu falei, mas e por que você não pode esperar a Páscoa? Não, a gente não comemora a Páscoa. E o pastor Carlinhos falou que não pode comer ovo de Páscoa, que vai para o inferno quem come ovo de Páscoa. E a minha mãe, não sei nem se foi o pastor que falou, ou se é a mãe que falou que o pastor falou. Porque olha os outros todos, né? Os outros todos. Então, essa criança depois começou a dizer que tudo, né? Aí quando eu chamei os pais, essa mãe ficou de cara amarrada e o pai aproveitou. Ele falou, eu não aguento mais, porque quem manda na minha casa é o pastor. Eu não mando na minha casa, ela só faz o que o pastor manda. E aí, bom, gente, roupa suja que não acabava mais. Nem vou continuar, mas vocês não conseguem pensar aonde isso foi parar, certo? Então, quem fala quando a gente atende uma criança? Às vezes é o pastor Carlinhos, né? Então, é isso aí. Às vezes é a avó, às vezes é a tia, às vezes é alguém fala, né? Então, assim, Freud nos diz, para terminar essa parte, depois eu vou só mostrar para vocês umas coisas, de uns casos. Freud nos diz que o poeta fala sem saber. Assim como o pequeno Hans, que é um caso clínico do Freud, né? Ele encena sem saber que a poesia da sua criatividade inconsciente operava e estava ali a falar e revelar ao pai e a Freud todo o seu desconforto manifesto nos sintomas fóbicos. Né? Com 5 anos ele começou a apresentar muitos sintomas fóbicos. E o pai dele ficou cismado e foi conversar com Freud. E o que o Hans estava mostrando para eles? Os desconfortos e que estavam referidos sobre a diferença anatômica entre os sexos, despertada pelo nascimento da sua irmãzinha. Ou seja, Hans estava atordoado, perdido, numa questão super importante na vida dele, que ele conseguiu contar para o Freud. Ter pipi ou não ter pipi? Como assim?
Vai crescer o da minha irmãzinha? Coitada, é tão pequenininho, né? O Hans dizia. E ele ficou fóbico a partir desse momento, porque então podia se perder o pipi a qualquer momento. Então a mãe dele não tinha pipi, e aí ele ficou panicado nessa questão e também na origem dos bebês. E ele pega o pai dele direitinho quando ele diz para o pai dele assim: não tinha bebê na maleta do médico. Eu estava lá quando ele abriu. Porque o pai disse que o médico ia trazer o bebê na maleta. E não estava na maleta, né? Então vejam, gente, é muito forte, muito importante, né? Esse grafo que a Célia trouxe, que conta pra gente o quanto a gente é formado no nosso inconsciente de muitos outros, muitas vozes, muitas falas. Sujeitando. Eu gosto dessa expressão, o sujeito a sujeitar. Por total falta de escolha. Por total falta de alternativa, certo? E somos assujeitados. Mas podemos cuidar disso, para que isso não vire um drama. Então, assim, antes de mostrar dois casos aqui para vocês, eu queria só mostrar dois desenhos que revelam um pouco do processo que a gente faz, que a gente percebe no consultório, né? Então, esse aqui é muito bonitinho, quando o Bruno consegue desenhar, esse paciente chamava Bruno, isso é lá de 2010, hoje ele deve estar um moço lindo, né? Então, ele desenhou quando ele chegou no consultório e como ele era. Então, olha só a evolução dele aqui no desenho. E aqui é ele, ó. Ele era uns gravetinhos, né? E ele foi se tornando um menino, né? Ele disse: agora eu sou um menino de verdade. Eu não sou esse bando de gravetinhos, não. E isto é uma conquista, ou seja, um lugar de fala, né? Um lugar onde ele pode dizer dele, ele já está conseguindo construir uma fala, uma imagem de si mesmo, a partir do trabalho que a gente faz. Esse daqui é o Pedro. O pai dele era né, deve ser ainda matemático e professor, e ensinou ele a desenhar árvore com régua. Régua e compasso. Ó. E aí eu dei uma lição de casa, né? A gente diz que psicanalista não pode, mas pode, nesses casos deve. Eu disse que eles tinham uma lição de casa no final de semana, que era ir para o Jardim Botânico e encontrar uma árvore que fosse feita do jeito que ele ensinou o filho dele a desenhar a árvore, né? E aí ele foi melhorando, pelo menos colorindo. Olha aqui, né? Essa daqui já está melhor, ele já conseguiu fazer sem régua, né? Depois que a gente foi soltando ele, trabalhando com ele, né? E aí, depois das conversas e de passear com o pai no Jardim Botânico, tudo, ele já conseguiu desenhar assim, ó. A evolução do desenho melhorou, né? Muito interessante isso, né? Então, esses são alguns progressos. O que trazia ele de sintoma? Que aparecia nessa árvore? Engessado. Ele não conseguia participar das brincadeiras, não conseguia se divertir. Essa era a queixa. A professora dele disse: ele não se diverte. Porque para se divertir e brincar tem que tirar as coisas fora do lugar, certo? Então, assim, eu vou passar umas vinhetinhas rápidas. Eu tive um caso de uma criança de 5 anos com 2 tentativas de se enforcar. Ele chega para mim com marca no pescoço. E aí foi um bom trabalho, ele tinha muito medo de falar, porque ele ficava mudo, abraçado na perninha, no canto do consultório. E foi muito devagarzinho que eu consegui mexer com ele. Os pais não eram casados, o pai tinha uma condição financeira razoável, tinha emprego, tudo dava pensão para ele,
e a mãe morava com os avós e com um irmão. E esse irmão, eles moravam numa região mais periférica, e esse tio, ele estava envolvido com o tráfico. E algumas vezes entraram pessoas armadas na casa procurando o tio dele. E ele escutou troca de tiros lá onde ele morava. E ele disse assim que ele queria se enforcar porque ele não queria morrer de tiro. E na verdade, essa criança foi, como é que eu posso dizer, ele acabou deixando aparecer que essas tentativas assim de suicídio dele era para chamar a atenção do pai, para ver se o pai tirava ele da casa da mãe, levava ele embora de lá, porque ele tinha medo de morar lá. Foi onde a gente chegou e o pai conseguiu tirar. Ele não, foi muito bonito, porque ele não tirou só ele tirou a mãe e o menino. Ele conseguiu alugar um espaço. É um trabalho, gente. Mas é tão gratificante quando a gente consegue. Chega a ser emocionante, né? Por isso que às vezes quando a gente atende criança, né, Natália? Depois que a gente atende, a gente precisa de um tempo para respirar, até para chorar um pouco, porque é muito forte essas coisas. E foi muito bonito, porque ele conseguiu alugar um espaço e tirou eles de lá. E o menino desenvolveu, gente. Ele era magrelinho. Precisa ver que coisa mais bonita. Um outro caso que também foi muito forte para mim foi o caso de... Só tem esse e mais um. Esse caso foi um caso muito inusitado. Chegou para mim uma menina que estava muito distraída, muito rebelde, não dava importância para ninguém, dava de ombro quando a mãe falava, dava de ombro quando o pai falava, e muito assim. Ela tinha apenas feito 7 anos, estava ali, assim, numa situação, né, quando ela chegou para mim. Mas a história começou com 5. Com 5 anos, eles já começaram a ver sintomas, ela começou a ficar doente, ela começou a não querer dormir sozinha, né? É a fase fóbica, mas os sintomas apertaram. Quando ela chegou para mim, ela apareceu mais por causa da escola. Aí, o que aconteceu? A configuração da família me parecia normal, tinha a mãe, o pai, um irmão e ela. Um irmão, 1 ano e meio, 2 mais velho do que ela. Para mim estava tudo bem ali. Só que essa menina, na hora de desenhar, ela desenhava, que ela foi desenhar a família, ela desenhava a partir de umas boas sessões, né? Um tempo de sessão. Ela desenhava ela, a mãe, o pai e o irmão. Ela, a mãe, o pai e o irmão. Ela nunca desenhava numa outra configuração. Um dia, antes de ir embora, eu disse assim para ela: você pode deixar esse desenho para mim? Porque a gente disse, você quer deixar ou vai levar, né? O que deixa a gente põe na pasta. Ela disse: posso, mas peraí. Foi lá, pegou o desenho e rasgou. Rasgou o desenho exatamente, a mãe ficou a mãe e ela, o pai e o menino. E eu me surpreendi com aquilo, fiquei olhando. Ela percebeu. Na sessão seguinte, ela fez a mesma coisa antes de ir embora. Eu vou deixar uma coisa para você, quer ver? Ela desenhou, rasgou e foi embora. Na terceira vez, falei: aí tem. Te deixou os 4? Os 3. Os 3 desenhos que ela rasgou. Mas quando ela rasgava, ela te dava o desenho rasgado, você ficava com o desenho. Não que ela levava. Não. Tá. Ficava com os 4 rasgados. Aí eu falei: aí tem. Chamei o pai e a mãe. Eu olhei para os 2 e depois de tantos anos atendendo criança, a gente se arrisca, né? Eu disse assim: o que foi? Eu só disse isso para eles. O que foi que vocês não me contaram? Aí eles olharam para mim com uma cara assim, né? Eu disse: olha, é isso aqui que a Ceci está fazendo.
3 sessões seguidas. Ó, você e ela, você e o menino. O que é isso? Gente, eu pensei que ela, principalmente ela, ia ter um troço. Para encurtar a história para vocês. Eles eram colegas de trabalho. Esse moço ficou viúvo no parto, a esposa morreu no parto do menino. E o menino, todo mundo sabia que era filho dele. Porque quando a mãe da Ceci se casou com ele, ele já tinha esse menino. Tá? Então esse menino, tudo bem, para mim, estava tudo bem. Mas eu não entendia por que ela punha ela do lado da mãe. Ela não punha ela entre o pai e a mãe, que é o mais comum. Aí o que aconteceu? A mãe dela foi para uma festa, teve um caso nessa festa com alguém X, que ela nunca mais viu e nem sabia quem era, e engravidou. E chegou desesperada, porque eles eram muito amigos, ele ficou viúvo, ela era só solteira, eles estavam conversando e ela contou para ele. Eu não sei o que eu faço, não vou ter coragem de tirar, não vou ter coragem de contar para minha família que eu estou grávida. Ele disse, pensou, voltou depois de uma conversa e disse, eles me contaram. Vamos dizer para sua família que é meu. Você topa? Você me ajuda a criar o meu filho e eu ajudo você a criar esse bebê. E eles fizeram um pacto. Ninguém sabia. Ninguém além deles dois. E a menina sabia depois, né? Mas veja, gente, a importância disso, quem fala. Isto que a Célia desenhou para nós. O fantasma, o inconsciente da mãe, falou, minha filha. Ela sentia que o pai não era dela, tanto quanto esse pai era do menino. E ela revelou ali que tinha algo ali que ela precisava descobrir. Por quê? Porque ela estava justamente no final da questão do tempo dela, né? De fechar essas questões do ideal de eu, né? Da sublimação, do lugar do pai, do lugar da mãe, do lugar da filha. Ela estava nesse primeiro tempo do Édipo aí, né? Primeiro tempo simbólico, né? Perdida. Porque ela sentia, ela tinha uma percepção de algo que ali não estava dando certo. Como eles resolveram isso, eu não sei dizer para vocês, porque eu deixei por conta deles. O fato é que eu não podia segurar essa menina por conta disso, certo? Mas o fato é que eu trabalhei com ela e disse para ela, olha, as suas questões vão se resolver. Eu já conversei com o papai e a mamãe e eles disseram que vão conseguir ajudar você a entender o que acontece. Por que você sente que a sua mamãe é mais sua mamãe do que do Vitor? E por que você sente que o seu papai é mais papai do Vitor do que seu papai? O papai e a mamãe vão explicar isso para você na hora certa. Mas você está certa, tem razão. A mamãe é mais sua mamãe do que do Vitor e o papai é mais seu papai do que do Vitor. Foi o que eu pude dizer. E essa menina, sintomas sumiram, certo? Porque você precisa pôr palavras, mesmo que seja ainda só o possível, percebe? Então, gente, isto é impressionante. Agora, só para a gente terminar esse caso aqui, que é o meu caso, esse caso foi muito bonito. Esse é o caso do menino que veio para mim porque desenhava carros na sala de aula. Muita gente conhece esse caso já, né? Mas eu vou só... Hoje eu trouxe. Olha, esse aqui é o envenenado. Olha, ele desenhava carros. Toda vez ele desenhava carros. E na sessão também, o pai dele já achava que ele ia ser desenhista, né, de carros. Esse aqui é um que ele inventou. Se ele fosse um dono de uma fábrica, ele ia pintar um carro assim. Essa daqui era a Nova Saveiro, né? Ele
desenhava, sabia, né? Isso aqui é 2010, né, gente? Então, essa aqui era uma limusine, né? Uma Mercedes, um ônibus escolar. Olha as sessões, são sessões. Ele não ficava sem desenhar carros. O New Civic, janeiro de 2010, hein? Quem não lembra quando o New Civic foi lançado? Tá aqui. E ele prestava atenção no farol, o Golf, né? A rua cheia de carros, né? Ele desenhava a rua cheia de carros e ele dizia assim, olha esse como é gordinho, o artigo. Ele falava, olha como ele é gordinho, como ele é fofo. Ele enchia de adjetivos os carros, né? Nossa, esse enfesado, nossa, esse parece que está rindo, né? Olha aqui, o Jetta é abril de... E ele ia, gente, foi um monte, né? Foi um monte de carro que esse menino desenhou. E aí, e a gente conversou sobre outras coisas enquanto ele desenhava esses carros. Essas outras coisas era que ele tinha nascido um irmãozinho também. Mas esse irmão era só por parte de pai. Ele morava com o pai e uma madrasta. Aí, fui tratando essas questões com ele, tudo, até que um dia eu disse assim para ele, aquele dia que baixa o arcano, né, na gente, e eu disse para ele, hoje você pode esquecer que você não vai desenhar carro, tá proibido desenhar carro hoje. Eu já cansei de ver você desenhar carro, mas posso fazer só um desenhinho bem rápido? Aí ele fez, né? Aí eu falei, bom, mas agora você vai fazer outra coisa. Esse aqui é o desenho dele, mas de outro momento. E aí, ele falou assim, eu tinha um tapete, um almofadão, ele deitou no almofadão e falou assim, eu acho que eu vou fazer, ele estava com 10 anos, eu vou fazer um cartão do Dia dos Namorados, porque essa semana aqui é Dia dos Namorados. Eu falei, mas o que é isso? Namorada? Você me ajuda? Aí foi lá fazer o cartão do Dia dos Namorados, peguei purpurina, peguei papel, fez uma sujeirada e fez o cartão do Dia dos Namorados para levar para a namoradinha dele da escola. Levou. Na sessão seguinte, ele chega e está todo deitado no almofadão, assim, com aquela cara de quem está vendo o passarinho, assim, né? Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Tem um mocinho deitado aqui no meu tapete hoje. Não tá com cara de menino esse daí, tá com cara de mocinho. Ele falou assim pra mim, eu ganhei um selinho. Eu falei, você ganhou um selinho? Ela me deu um selinho, ela adorou o cartão. Aí ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, um bebê nasce de um acidente? Eu falei para ele assim, o que você acha? Né? Que é o que a gente tem que fazer, a gente não põe palavras para a criança. Ele disse, eu acho que não. Eu acho que os dois vão, ele falou os dois vão para uma balada, lá eles dançam, e se abraçam, e se beijam, depois eles vão para um motel, 10 anos. E aí é que vai nascer um bebê. Eu falei, tá muito certo. Eu acho que é assim mesmo que acontece. Então, por que meu pai, quando me apresenta para as pessoas, e eles perguntam assim, você tem 2 filhos com a fulana? Ele diz assim, não, esse é meu e dela. Esse foi só um acidente. E olha só o significante, porque ele, no contexto dele, acidente era acidente de carro. E então, aí, veja só, por que ainda foi parar no acidente de carro? Pensa que as crianças são pouco porcaria? Não, elas são muito espertas. Eu falei para ele, mas por que você está pensando nisso tudo agora? Ele falou, por quê? Quando a minha madrasta, ele não falava madrasta, ele falava, quando a Lu estava grávida, o que aconteceu? Eu via que
que a barriga dela estava crescendo. Ele contando para mim, gente. Aí, mas ele era pequeno ainda, ele não tinha palavras para dizer disso. Agora ele tinha, o selinho destampou, certo? Aí ele disse assim, e a gente estava na rua e um carro não parou no sinal e bateu no nosso carro. E a Lu pegou o telefone, desesperada, e disse, corre pro meu pai, corre que eu sofri um acidente, corre que eu sofri um acidente. E foi aí que eu entendi o que era um acidente. E foi aí que ele passou a começar a desenhar carros. Ele associou gravidez, carros, acidente. E esse menino passou a desenhar carros, porque para ele a resposta do enigma estava no acidente entre carros. Ali estava a resposta do enigma, porque o pai veio correndo. Gente, e foi tão bonito o desfecho desse tratamento. Eu depois vi que ele entendeu, e aí eu disse, bom, vamos resolver essa questão do acidente, né? Ele disse, como assim? Eu vou chamar teu pai aqui, nós vamos conversar os três juntos. E o pai dele era uma pessoa muito legal. Sem noção do que ele fazia na palavra, mas muito boa, muito bom. Um rapaz muito bom. Ele sentou lá e eu disse para ele, olha, tem alguém aqui que está muito bravo, porque sempre foi chamado de acidente. Aí ele já encostou na cadeira. E aí eu disse para ele, ó, ele disse que você chama de um acidente. E ele disse que crianças não nascem de acidente. Eu acho que está na hora de você contar a história dele para ele. E aí o pai contou. Ele disse, sua mãe era uma moça linda, muito linda. Eu me apaixonei por ela. Demais. Gente, choraram os dois e eu também, porque tem dia que a analista pode chorar. Esse foi um dia, certo? Ele disse assim, eu me apaixonei por ela, mas ela tinha 19 anos. E ela tinha um sonho de fazer a vida dela de modelo, de moda. E ela engravidou, você nasceu, e ela recebeu uma proposta, porque ela ficou magrinha, bonita logo, e ela recebeu uma proposta para ir para a Itália. E ela morava na Itália mesmo ainda, naquela época, né, que eu atendi ele. E aí eu pedi a guarda e fui eu que criei você. Mas ela não quis ficar comigo, ela quis seguir a carreira dela, porque se ela tivesse querido ficar comigo, eu teria se casado com a sua mãe. E você tem razão, não foi de um acidente. A gente se beijou, se abraçou e a gente gostou muito um do outro. Foi por isso que você nasceu. Gente, que coisa mais bonita. Ele encontrou, ele decifrou o enigma dele. Então, gente, assim, eu teria 300 outros, mas já é tarde, já passei da hora. Mas você deu de presente para ele um cartão e na sessão ele te deu o presente. Sim, sim. Ele estava pronto para falar das coisas do coração. E eu senti que estava na hora de parar dele desenhar carros, né? Mas ele estava precisando de uma intervenção. É duro achar esse momento exato, porque a criança muda, às vezes ela se fecha, mas a gente perde uma abertura, né? Mas é muito gratificante. Mas, para fechar de vez, olha como, quando a gente fala, da onde a gente fala, o que fala dentro da gente, quem fala, e como esses significantes que nos dão, desde sempre, a baixinha, a chata, a não sei o que, a cabelo ruim, a cabelo bom, a magrela, a estudiosa, a burrinha, entende? Bom, como esses significantes, o acidente, como eles marcam a vida da gente, né? É isso. Podem falar. Sem palavras. Uma dúvida, na verdade, sobre o grafo. Ele está em espanhol, certo? O que é o goce? Está falando espanhol mesmo. É o gozo. É o gozo. Essas
correntes são mais complexas, são as linhas do significante, da voz, da demanda, são bem mais complexas, porque até se a gente continua as setas e vai ligando, faz o 8 interior. O 8 interior seria mais ou menos o que Freud falava de uma cena e duas cenas, que a gente liga um significante com outro significante. A gente liga o acidente, o desenhar carro, com o acidente do nascimento. E tudo isso vai fazendo como um circuito. Eu gozo, é mesmo, olha só, eu perco as referências às vezes. A castração é a castração, a falta do outro. Voz é voz, significante é significante. Tá vindo bem até eu chegar nessa palavra que eu... Eu gozo. Estão nas linhas, nos patamares, mas é mais ou menos o enunciado e a enunciação, sempre essa questão do que tem por trás do que a gente vai falando. Eu fico pensando, né, a gente, enquanto analista, quando chega um paciente novo, é claro que é um emaranhado de coisas, né? Mas quando é adulto, tem uma queixa específica, que nunca é o principal, óbvio, mas tá ali, né? Tem um lugar porque veio. Agora, a criança não, né? Tem o que os pais falaram, né? Eu fico pensando, né? Eu tô atendendo um menino, atendi 3 sessões, criança. É uma família tão louca, tão adoecida, uma mãe que tentou suicídio logo depois que ele nasceu, foi internada. Eles se separaram, um casal, essa mãe mora com a avó e mais uma mulher. E eu perguntei para a mãe, tá, quem é essa? Que é a tia. Quem é essa tia? É a companheira da sua mãe? Não sei. Ela é uma adulta, ela não sabe se essa tia é a companheira. Tá, mas elas dormem no mesmo quarto? Dormem. É cama de casal? É. Né? Não se fala disso, é absurdo. E aí, do outro lado, o pai, que já tem outros 2 filhos, com outras 2 mulheres, é casado com essa, que tem um bebê. Aparentemente, apesar de ser um reprodutor nato aí, né? Ainda parece que ele é melhor do que essa outra família dessa mãe, com essas 2 mulheres que brigam de pegar faca entre elas. E esse menino com TDAH, óbvio, né? Que tem que desaparecer desse mundo aí, porque... Que não pode prestar atenção ao que é óbvio. É muito doido. E aí, quando ele vai, apesar de ele ter feito 3 sessões, ele foi uma vez com o pai, uma vez com essa tia e uma vez com a mãe. Ele é diferente. Com o pai, ele é mais centrado. Com essa tia, que é a Titi, ele vai toda hora falar com ela, super agitado, e com a mãe ele fica mais paranoico, assim. Será que ela está ouvindo? Porque com o pai o lugar dele está mais definido, isso. No nosso caso, nas famílias, como a dona Rodrigues chama, das famílias em desordem, no nosso caso, não se trata de querer organizar a família, papai, mamãe e tudo isso. Não é disso que a gente está falando. Mas se trata de a criança saber qual é o lugar dela nessa configuração familiar. Entende? Não é que não pode ter configurações familiares diferentes. Pode. Não é isso que enlouquece uma criança, não, porque senão nós não teríamos casais héteros, né? As crianças seriam todas bonitinhas e não são, certo? Então, a questão que está em jogo é qual é o meu lugar aqui, nessa questão, entende? Porque senão ela fica rodando que nem a gente, quando a gente roda na mesa, onde eu sento, né? Onde eu posso sentar quando a gente vai numa casa estranha, né? Então, a criança precisa, né, que seja dado a ela, né, que seja dito para ela qual é o lugar dela, né? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar nessa configuração? E essa dificuldade, Karina, é o que vem desestabilizando demais
Olha, eu comentei com algumas de vocês que dia 15 de novembro eu acordei de manhã, tinha 8 áudios de uma colega minha, por conta de uma sobrinha, que estava com um bebê de um mês e uma semana, desesperada, já tinha procurado 5 pediatras diferentes e agora ela queria a indicação de um psiquiatra infantil para levar o bebê. Como que se leva um bebê de um mês no psiquiatra? Quer dizer, olha como a gente emburrece diante de um bebê que chora. A gente emburrece. Porque ela é uma pessoa bem formada, a mãe da criança. Como é que ela vai? Ela não tem condição de entender que aquela criança não tem psíquico, não tem psiquiatra para E isso. aí se pega, como você disse, uma outra criança, o irmão mais velho, vai pegar esse bebê, sacudir e vai parar de chorar. Vai parar de chorar. Porque falta ali, né? Está faltando hoje essa pertença, muito faltando isso hoje. Essa pertença, por que está faltando? Isso é para atacar os pais? Não, isso é uma questão social, não é para atacar ninguém. Os adultos são tão vítimas quanto são as crianças e os idosos. Ou seja, os adultos também estão aí. Exatamente, nós temos os adultos perdidos aí. Então, só que veja só o que está acontecendo com as crianças e com os idosos. Gente, isso me assustou recentemente aí, um comentário de um psiquiatra, amigo nosso, dizendo que ele está começando a comparar o aumento dos casos de espectro autista e dos casos de demência e Alzheimer em idosos. Porque a falta de um lugar psíquico, psicossocial, afetivo na família é muito grande, seja para as crianças, seja para os idosos. E o que é interessante, né, é que quando a gente atende criança, a gente vê isso aí se construindo, né? O adulto está no bololô, mas a criança está... A criança, a gente pega ela também, a gente pega ela tentando, né? E quando a gente consegue, né, um pouquinho que a gente consegue, a gente ajuda muito, né? Então, isso é muito importante. Mas os adultos estão precisando de ajuda. Eu falei de criança, mas eu queria convocar todo mundo aqui que atende, pelo amor de Deus, vamos ajudar os adultos. Vamos ajudar. Será? Tá, estou pensando aqui numa pessoa que eu atendo, né? É uma mãe de uma criança de 5 anos. E o que eu percebo é assim, ela fala com o pai através do filho. É terrível, sabe? Ela senta no menino e fala, tá vendo? Você não pode deixar uma caixa no meio do caminho, porque você viu. O pai fez isso, a mamãe tropeçou. Aí o pai fica nervoso, então agora como que você caiu todinha? E ela está grávida, esperando o outro bebê. E ela coloca muito a criança no centro do problema para resolver o problema familiar. O pai bebe, ela tem medo desse pai, né? Quer dizer, olha a carga que ela vem colocando em cima dessa criança de 5 anos. Então aí você percebe que é difícil. Como que você vai estruturar uma criança se a própria mãe não tem estrutura? Então, mas aí voltamos àquela questão. A gente acha que só por ser mãe a gente sabe e não sabe nada. Já foi demonstrado que o outro não pode nada. A gente quer que saiba, a gente torce para que nossos pais saibam e eles não sabem. Ela é professora de criança. Não é Claro. Mas ser mãe é outra coisa completamente diferente. Mas até com as crianças ela Mas quando ela é professora, ela tem um roteiro, ela sabe o que ela precisa, ela estudou, repete isso, tem toda uma guia. Quando E você as é crianças adulto, também funcionam de outra maneira quando estão num contexto social na escola. Mas é muito comum que os pais acabem, quando são sensíveis, que os pais acabem procurando ajuda, porque a criança denuncia, né? Quando ela vem para o atendimento. Mas eu queria só aqui, confirmando mais um pouquinho as nossas falas aqui, o Caligares, foi postado agora recentemente, ele diz assim,
A vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da infância. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E aí, mais do que a gente condenar uma mãe, mais do que a gente brigar com essa mãe, a gente precisa acolher essa mãe. Porque é preciso, o Lacan é claro nisso, ele diz assim, é preciso que ela possa fazer o papel dela apesar das faltas. Então, a gente conseguir apresentar para a criança que ele tem uma mãe faltante, é importante. É importante que a criança saiba, sua mãe é faltante, ela não vai dar conta de tudo. E você, ela não vai conseguir te explicar tudo. Você vai ter que procurar, você vai ter que também fazer muita coisa. E a criança dá conta quando alguém confirma isso para ela. Mas por que alguém tem que confirmar isso para ela? Porque senão ela acha que o problema é ela. E quando a gente habilita que o outro pode faltar, a gente também se habilita a faltar. Se o outro pode falhar, eu também posso. Isso é fundamental. Porque aí a gente não cai na neura de querer tudo, querer fazer tudo e não conseguir falhar. Será que tem a ver com a quantidade de informação que hoje a gente tem? Porque eu estou me lembrando aqui de quando eu tive meu primeiro filho, e uma coisa que a Rita me falou, que me marcou muito, inclusive quando eu tenho oportunidade, eu também falo isso para as mães, né, que chegam na escola, enfim. Porque dá uma sensação de que a resposta está mesmo em um lugar externo hoje em dia, né? Que a gente tem muito acesso a muitos discursos, muitas narrativas que supostamente são melhores do que as nossas, quase sempre parecem melhores do que as nossas, né? Porque saem melhor no foco. Então eu sinto assim, nesse lugar de adulto moderno, né? De mãe atual, que dá uma sensação de que em algum momento você vai encontrar alguém que vai falar para você aquilo que você... E aí quando você chega em casa para você fazer aquilo que falaram, para a criança dormir de tal jeito, aí não dá certo, aí você fica vendo, gente, mas por que só comigo? Eu sou eu. O que eu estou fazendo de errado? Alguma coisa está errada. E aí a Rita falou uma vez para mim, eu levei essas angústias, né, que meu filho mais velho, ele era muito difícil de dormir. E eu cheguei, acho que compartilhei, ela falou pra mim assim, que eu tava buscando no lugar errado, que eu tinha que escutar o meu filho. Ela falou, você tem que se conectar com ele, você não tem que se conectar com o que tá em volta, você tem que se conectar com ele. E isso mudou, assim, foi uma mudança de chave pra mim. Porque eu estava muito ansiosa em achar essa resposta em algum lugar. Como todas as mães, né? A gente compra livro, a gente assina blog, a gente entra em grupo de maternidade do WhatsApp. E eu vou te dizer mais, aqui quem está te falando é uma avó. Eu sou uma avó italiana, eu consigo colocar esse limite. Mas o que eu tenho sentido das minhas amigas, que também são vós, é uma geração de mães que sabe muito e fala, é assim que meu filho tem que ser criado. Avó. Entendeu? E fica umas vó tudo meio louca. Não pode mais. Não posso, eu sabia que é igual não ser mais criado, porque não pode isso, não pode aquilo. E você fica escravo dessa filha. Vai virando uma coisa meio louca, né? Eu tô falando não porque eu falei assim, ó, você vai precisar de mim? Vai ser do meu jeito, ó, você que sabe. Pode ser errado o que eu vou fazer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E o papel é outro, né? Exatamente, a função é outra. Não estou dizendo que eu sou super certa. Não, mas eu entendo o que você está Mas dizendo. eu acho assim, um excesso de informação, mas na hora H de agir, também não consegue agir e passa para alguém agir. Mas alguém que fica na acha que supervisão. sabe. Exatamente. Fica só na supervisão, né? Eu acho assim, a questão do minha mãe, essa questão do eu, do outro, significado, fez muito mais sentido para mim. Em vários momentos da minha terapia, da minha analista virava e falava assim, mas você falou isso para sua filha, que tem hoje 7 anos, e aí às vezes ela ainda era um pouco menor, e eu achava assim, como que eu vou falar isso para ela? Como que eu vou explicar isso para ela? Às vezes, ou talvez porque eu não tenha recebido tanta informação quando eu era pequena, de tanta explicação, né? E aí eu acho que isso não é necessário ser feito. Então, dessa linguagem, dessa comunicação, de você conseguir se expressar, né, de uma maneira que ela possa entender, e eles
entendem, né? Daí seja qual é a força. E eles compreendem, aí realmente eu acho que a coisa muda mesmo. Quando você consegue se expressar, dizer, né? Como a Rita falou do pai que falou da história pro menino, porque assim, você achou que não era importante falar, e aí, né? Então na hora que você fala, aquilo parece que faz sentido, né? Assim, e aí vai construindo E aqui você me lembrou a famosa frase de Lacan: amar é dar o que não se tem. Porque quando a gente consegue oferecer essa falha, inclusive dizer ao filho, eu não sei o que você tem, mas eu estou aqui, a gente oferta a falha e habilita o outro a falhar também, para que o outro não saiba. Então, eu acho que essa frase é muito importante, porque não é dar coisas aos filhos, é poder dar nossa falta. Sim. Que a gente... Eu não sei muito bem porque que você está chorando, mas eu estou aqui, estou perto de você, estou aqui com você. Eu tomei uma bronca, uma bronca. A minha nora chegou em casa e disse assim para mim: ah, não, você vai ter que me explicar. E eu disse assim: o que eu vou ter que te explicar? Porque ela não dorme lá em casa. Ela não dorme. E ela já falava alguma coisa. A Maria falava alguma coisa já. Ela, né? E aí... Então, aí ela virou para o marido e falou assim: por que você dorme com a vovó e você não dorme aqui? O que a vovó fala para você? A Noa avilou. A Noa avilou. E aí eu cantava para eles, todos eles, a canoa virou. E aí eu cantava para eles assim, né? Vamos cantar a canoa virou? Aí, como ela era a última, dava para virar todos os primos na água, certo? E aí, conforme ela ia ficando com sono, ela ia cantando mais devagarzinho. Então, quando eu entrava no quarto, ela olhava para mim assim, eu falava assim, para todos eles, eu fiz isso, né? Uns eram mais rebeldes, outros não. Eu falava para ela: agora não, agora acabou, porque agora, sabe o que aconteceu? A canoa virou. Eu punha ela no berço, sentava do lado e a gente começava a cantar. A canoa virou. E aí ela virou para a mãe e disse, a mãe falou: mas o que a vovó faz? A Noa virou. Entende? Alguma coisa pega. Quer dizer, não quer dizer que a mãe vai cantar que a Noa virou e vai ser igual a avó, porque não vai ser. Mas você precisa descobrir. E cada um é de um jeito. Mas a gente precisa oferecer alguma coisa para essa criança conseguir dormir. A gente não sabe o que é, mas a gente tem que descobrir. É o nosso papel de adulto, né? Certo, pessoal? Bora lá. Bom fim de ano. Obrigada.